Ó Senhor, vem me dirigir, com fervor quero te seguir, para hoje e sempre te honrar e teu amor ao mundo mostrar. Ah, se eu pudesse mudar meu sermão agora. É muita tentação, mas eu não posso. E por falar em tentação, eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, a partir do versículo 1. O Evangelho de Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento. Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós louvamos o teu nome pela tua fidelidade, pela tua palavra que está em nossas mãos, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, tem nos protegido, e o Senhor tem feito presente em nossas vidas. E nós te pedimos neste instante que o Senhor esteja direcionando nossas mentes para que entendamos, Senhor, a tua mensagem, e eu te peço que o Senhor esteja tirando do nosso meio e da nossa mente tudo aquilo que venha desviar a nossa atenção. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vocês estão me ouvindo bem? Eu que não estou me ouvindo. Acho que agora melhorou. A tentação, aqui é um texto bem emblemático mesmo, porque é bem no início do ministério de Jesus. E como disse certa vez um pesquisador chamado George Eldon Ladd, ele disse o seguinte: a tentação consistiu no esforço de desviar Jesus da sua missão divinamente concedida como servo sofredor. Lendo os evangelhos, principalmente de Mateus, a gente tem mais ou menos aí uma ideia, um quadro do que é o servo sofredor. Como que a gente consegue visualizar isso? Por exemplo, principalmente no capítulo 26 e 27 de Mateus, a gente consegue aí um pouco do que Mateus descreveu aqui da figura do servo sofredor. Então, alguns relatos, por exemplo, como em Mateus capítulo 26 e versículo 27, diz o seguinte, que isso quando Jesus foi preso e colocaram diante de Caifás, o sumo sacerdote. Então diz o seguinte: uns cuspiram-lhe no rosto, outros lhe davam murros, e outros esbofeteavam, numa confusão ali, diante do sumo sacerdote Caifás, né? Jesus passou por essa situação. Já no capítulo de Mateus 27, quando Jesus foi levado até o Gólgota, né?
chamado de lugar da caveira, deram-lhe de beber vinho com fel, ele rejeitou. Depois crucificaram no meio de 2 ladrões. Quem passava, blasfemavam de Jesus. Os fariseus diziam o seguinte: salvou os outros, a si mesmo não pôde salvar-se. E ainda, para completar a obra do sofrimento, escreveram na cruz de Jesus lá o motivo da acusação dele: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Mas é interessante notar aqui algumas pinceladas de como é esse quadro do servo sofredor, do nosso Cristo. E Mateus bem coloca aqui. Mas aqui, a leitura que nós fizemos do capítulo 4, o ministério de Jesus estava apenas começando. Jesus acabara de ser batizado e logo em seguida o texto diz que, olha que interessante, o Espírito de Deus o levou ao deserto para ser tentado. O Espírito de Deus o levou para ser tentado. Eu acho que isso contraria aquela ideia de que tudo é maravilhoso, né? Não, agora com Deus vai ser uma maravilha. Com Deus é um mar de rosas. Isso não é verdade. Isso é mentira. Deus permitiu o seu filho passar por isso. Por que não permitiria a mim e a você? Isso é mentira. E aí Jesus foi levado para o deserto. E deserto é um lugar pouco convidativo para se morar, né? Acho que ninguém gostaria de ficar no deserto. Mas interessante aqui é que depois de jejuar 40 dias e 40 noites, e já no finalzinho, né, logo ali que está acabando o jejum de Jesus, aparece quem? O diabo. Como dizia um pregador certa vez, literalmente uma tentação do diabo. Porque o texto diz que Jesus teve fome. E aí o diabo aparece na frente dele ali. E aí o que o diabo diz aqui, em Mateus? Aproximando-se diz: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Ele estava faminto, muito faminto, mas a resposta de Jesus, né? A resposta de Jesus, ela faz referência a um texto de Deuteronômio, capítulo 8, verso 3, né? Onde Deus havia dito o seguinte, né? E isso foi registrado lá: Ele, Deus, te humilhou, quem? O povo de Israel, que passou 40 anos no deserto. E o texto está dizendo: Deus te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Alguns dias atrás eu estava conversando com um colega e ele está passando por um momento de transição de atividade, de profissão mesmo, né? Então ele está investindo em uma outra carreira, né? Investindo ali para ter conhecimento. E aí no meio da conversa ele disse assim, que o que ele gosta de fazer não é rentável, então ele está investindo numa coisa que é rentável. E aí no meio da conversa ele disse: nem só de pão viverá o homem. Aí eu falei: e o resto? Aí ele: como assim? O quê? Não, você está falando você está citando uma expressão bíblica. Não, mas isso eu aprendi. Não, eu perguntei o resto. Você não sabe o resto. Aí eu continuei para ele, falei para ele: mas de toda a palavra, né, que sai da boca de Deus, que procede da boca de Deus. Então foi um momento para ele entender que aquilo ali era uma expressão bíblica que ele não sabia. E é o que acontece por aí, que muita gente usa textos ao léu, né, e para justificar uma situação que ela passa ou que vive, né,
mas sem conhecer a procedência, e pior ainda, crente usando o texto, né, como amuleto. É isso que é duro. Então, conversei com ele e citei para ele: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Qual é o objetivo aqui? O objetivo aqui é mostrar que a vida não se resume em alimento. A vida não se resume em alimento. E por muitas vezes, né, você está tão aqui no plano terreno que esquece das coisas de Deus, que esquece da espiritualidade mesmo. Então você está focado na coisa material, você está focado no alimento ali, você só está pensando nas coisas daqui, deste mundo. E aí o que te faz levantar de manhã, o que te faz voltar para casa, nem tudo é alimento, tá? E Jesus nos dá um exemplo aqui de que é preciso ser dependente, ter dependência total de Deus, porque Deus vai suprir nossas necessidades. Nós já vimos isso em Mateus capítulo 6, né? Buscai o reino de Deus em primeiro lugar. Então, assim, não é só alimento, é mais que isso, é dependência total de Deus, ou seja, de toda a palavra que procede de Deus. Até porque, pela palavra, tudo passou a existir, pela palavra de Deus, assim nós entendemos. Agora observe que no versículo 5 e 7, o versículo diz assim, ó, que o diabo o levou à cidade santa e colocou-o sobre o ponto mais alto do templo, o pináculo, colocou no ponto mais alto do templo. E aí o diabo, ele cita aqui um texto bíblico, prova de que o diabo conhece a Bíblia, tá, irmãos? E sutilmente ele suprime, né, uma parte do que ele citou na Bíblia. Então, se a gente abrir aqui, por exemplo, Salmos 91, nos versículos 11 e 12, diz assim, ó: aí o diabo disse assim, porque aos teus anjos, né, ele diz para Jesus, joga daqui de cima. Aí ele responde, porque aos seus anjos darás ordens ao teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Ele suprimiu isso. Então ele disse, porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito. E pula a frase seguinte. Então, sutilmente, ele suprime aqui a continuidade do texto. Porque faz parte do caráter do diabo, né? O diabo é mentiroso. E Jesus rebateu a tentação. Jesus rebateu a tentação também citando a Bíblia. Mais uma vez citando a Bíblia. Deuteronômio 6,16, que diz o seguinte: não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Eu fico imaginando aqui essas mensagens, né? Que às vezes nós escutamos essas mensagens de determinismos, né? De que não, determina que Deus faz, mas quem somos nós para dizer alguma coisa que Deus deve fazer? O próprio Jesus aqui não fez nada disso. Respeitou o plano de Deus, respeitou o Pai em todo momento e sempre debaixo da vontade dele. Talvez você diga, não, mas ele tinha poder para fazer, mas não cabe essa discussão. Não importa se ele tinha poder ou não, o fato é que Jesus está mostrando para a gente que ele era obediente, que ele estava na dependência do Pai, que ele tinha uma missão para cumprir. E todos nós temos uma missão para cumprir como filho de Deus, para que cheguemos à vida eterna. E logo em seguida, ele foi para o monte mais alto. Aqui na sequência do texto, ele foi para o monte, o diabo levou ainda a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, né? E disse, se prostrado me adorares,
eu acho que aí foi o estopim. Eu acho que aí foi o cúmulo do absurdo, a proposta de Satanás para Jesus. Foi o cúmulo do absurdo. O texto fala que o diabo levou Jesus, para que fique bem claro. Jesus não foi igual o super-homem, ou não foi de helicóptero, tá? Mas foi de uma forma imaginária que o diabo levou Jesus. Para que você não saia por aí achando que eles voaram, né? Igual o filme de ficção, pegou na mão e foi, não foi nada disso. Foi de forma imaginária, numa situação ali no deserto, que o diabo ofereceu ali, fez essa proposta. E Jesus repreendeu de vez Satanás, repreendeu de vez, e deixando claro o mandamento de Deus, em Deuteronômio 6:13, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Então, a tentação de Satanás, ela teve como objetivo algo bem mais profundo do que simplesmente oferecer aquilo que não é dele. O diabo, no Antigo Testamento, Satã é tido como adversário. No grego, o diabolos, né? Ele já tem uma conotação diferente. O diabo, ele é usurpador, é caluniador, ele é acusador, ele é mentiroso. Então, ele faz essa proposta, né? Uma proposta para tentar trazer Jesus para esse universo materialista. Ele tenta Jesus naquele momento, para livrar Jesus do que eu acabei de ler no início, desses sofrimentos. Não precisava passar por isso tudo, né? Morrer na cruz. Olha que interessante. Tinha um atalho ali, ó. Quer dizer, esse atalho não ia dar lá também. Mas ele não precisava passar por isso, né? Satanás estava dando aqui tudo para ele, dando os reinos e a glória desses reinos, tá? Então, o objetivo, na verdade, aqui, de Satanás, não era oferecer os reinos e a glória, era impedir Jesus do caminho da redenção. Era impedir Jesus do caminho da redenção. E essa proposta que ele coloca, e a glória dos reinos, cá entre nós, é uma proposta muito envolvente, não é? Uma proposta muito envolvente para homens tomados pela vontade de poder. Homens que buscam ter o controle da própria vida, do próprio destino. Homens que procuram ter controle da vida de outros. A gente vê exemplos de noticiários aí, os ditadores que ainda sobrevivem no século XXI. Os ditadores que querem dominar esses reinos, né? Essas nações. Quando ele fala de reinos aqui, ele está falando de nações. Então, é o indivíduo que se coloca nessa condição, nessa posição, mas ele tem ali dentro dele a vontade de poder. É o que destrói o homem. Essa era a oferta de Satanás. E Jesus repreendeu, né, e disse o seguinte: retira-te. Jesus respondeu ele aqui, ó. Então Jesus, retira-te, Satanás. E aí cita a Bíblia: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, eis que vieram os anjos e o serviram. Aí veio o bônus. Porque muitas vezes é difícil para o crente compreender a situação que ele vive. Uma provação, uma tentação que ele está vivendo, porque não tem bônus nenhum ali, você só tem ônus. Você está passando por sofrimento. É um problema atrás de outro que vem para a nossa vida. Então eu não consigo ver lá na frente esse bônus. E Jesus resistiu à tentação do diabo. Aí o texto diz aqui: eis que vieram os anjos e o serviram. Então, mais uma vez, o objetivo de Satanás era levar Jesus a desobedecer à missão do Pai, a missão que Deus havia dado a Jesus. Então, Satanás tentou impedir. E qual era a missão de Jesus? O caminho da cruz. Irmãos, obediência foi o que levou Jesus a cumprir sua missão.
E não esqueçamos aqui, lendo os evangelhos, quando Jesus se retirou, né, para o Getsemane, e ali onde ele fazia as orações, ele estava angustiado na noite anterior à crucificação, ele estava muito angustiado. E aí ele disse assim: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Mas ele continua: todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Não seja como eu quero, e sim como tu queres. Há momentos que chegamos a uma situação em que a gente está quase para fazer a nossa vontade, mas é preciso obedecer. É preciso entender que Deus vai mandar essa bonança e Ele vai te dar o suporte para suportar o momento que você está passando. A obediência de Jesus prevaleceu, ou seja, no cumprimento da vontade do Pai, né? Ele fez a vontade do Pai. Certa vez um teólogo chamado Dietrich Bonhoeffer, ele escreveu até um livrinho chamado Tentação, ele disse o seguinte: resistência contra o diabo só é possível na total submissão à mão de Deus. Só é possível na total submissão à mão de Deus. Martinho Lutero certa vez escreveu também: quando alguém começa a crer, a tentação não demora. Não demora. Concluindo. Nos evangelhos, Satanás é descrito como espírito mau, sobrenatural. Ele chefia uma hoste de demônios e é o quê? O príncipe dos demônios. E qual é a sua principal função? Opor-se ao propósito de Deus, frustrar a vontade de Deus, sufocar a palavra de Deus, retirando-a do coração duro para receber. Então, aquele que tem resistência, Satanás vai trabalhar mais ainda para que ele não receba a palavra de Deus. Vai trabalhar mais forte. E Satanás ainda insistiu, por intermédio de Pedro, que o papel de Jesus não poderia ser sofrer e morrer. Pedro não queria isso para Jesus. Não, mestre, ele não queria isso. E aí, numa reunião com os discípulos, Jesus chamou Pedro no canto e disse para ele: arreda, Satanás. Foi isso que ele disse Jesus disse para Pedro: arreda, Satanás. Pedro estava sendo usado por Satanás naquele momento, porque também queria impedir a missão de Jesus. Chega de falar de coisa ruim, né? Vamos falar de coisa boa. Mas o reino de Deus se mostra vitorioso sobre o reino de Satanás, sobre o reino do mal. E o Novo Testamento, ele centraliza-se na obra redentora de Deus em Cristo, libertando os homens dessas forças malignas. A missão redentora de Jesus, ela teve como objetivo de quê? De nos resgatar para a vida eterna. As tentações e provações, elas atuam como meio de aprendizado à obediência. A gente tem um exemplo disso na carta aos Hebreus, capítulo 5, verso 8, que diz assim: embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E aí, Mateus capítulo 26, 41, ainda no Evangelho de Mateus, né? Jesus chama os discípulos e diz assim: olha, principalmente Pedro, né? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então não pense você que você tem força o suficiente para enfrentar o diabo. Ainda bem, porque a nossa dependência é de Deus e nós precisamos confiar em Deus para combater o mal. A gente precisa aprender, como disse o texto aqui, no sofrimento. O texto de Hebreus diz que no sofrimento a gente aprende a obediência.
Então é um aprendizado. E é claro que eu sei os meus problemas que eu enfrento, e cada um certamente tem um problema para enfrentar nessa vida, sim, seja um problema dentro da família, seja um problema, seja uma doença, o que quer que seja, são provações que nós enfrentamos. São provações para que a gente amadureça, para que a gente aprenda com isso, mas sendo sempre obediência. Obediência foi o que levou Jesus a cumprir sua missão. Não deixou de sofrer. E muitas vezes nós corremos disso, porque nós tentamos resolver a nossa maneira, nós tentamos resolver do nosso jeito. Deus está mostrando aqui, no texto, capítulo 4, sobre as tentações, de que nós devemos ser obedientes. E aqui mostra também a importância do conhecimento da palavra para que você tenha a sua arma, a sua armadura, né? A palavra de Deus. É importante o conhecimento. Jesus conhecia bem da Escritura, ele estava aqui na condição de homem, ele não estava na condição ali de Deus, mas apesar de reconhecer a sua divindade, mas ele estava na condição de homem, com fome, né? E poderia muito bem resolver de outra maneira, mas esse não era o plano de Deus. E muitas vezes a gente cede à tentação, é desobediente. O povo de Israel foi desobediente. Então o texto nos ensina obediência. Obediência à vontade de Deus. Que Deus abençoe esta palavra na sua vida.